Encontrei aqui alguns amigos da minha cidade de Joinville. Sejam bem-vindos. A agricultura sempre terá um espaço e uma atenção especial do Parlamento catarinense. Padre Pedro, eu confesso que já estava com saudade aqui do plenário, porque eu estava licenciado há 2 meses, licenciado dos trabalhos legislativos, mas atendendo os municípios, realizando audiência com Secretaria de Estado e procurando cumprir com as minhas tarefas de deputado estadual. Senhor presidente, eu desejo aqui falar sobre 2 assuntos rapidamente. E o primeiro, talvez não tenhamos, deputado Sareta, a concordância de todos os deputados, mas eu acho que é na divergência, deputado Sopel, o senhor que é o mais experiente que está aqui, é na divergência que a gente cresce, né? Que a gente evolui, que a gente se aperfeiçoa. E eu escrevi um artigo no Jornal Notícia, deputado Titão, há poucos dias, sobre o título: "Não é justo o que acontece aqui", deputado Silvio. O que eu constei no artigo e que falo aqui nesse momento, deputado Nilson Gonçalves? Não é justo o que acontece aqui. Eu tenho uma tese, deputado Nilson Gonçalves. Após as manifestações retumbantes, fortemente organizadas no Brasil, que aconteceu há 2 meses, o Brasil mudou. As manifestações passaram, mas o recado ficou. Qual é o recado? Preste atenção, vocês, nós políticos. O recado ficou dizendo: o Brasil precisa ter uma outra postura, precisamos buscar uma ética diferente de comprometimento com a sociedade, de honestidade, de comportamento e de retorno do poder público à nossa sociedade. Mas eu vejo às vezes na imprensa e vejo alguns colegas muitas vezes, e parte das autoridades brasileiras dizendo: olha, precisamos fazer a reforma das reformas, que é a reforma política. Precisamos convocar um plebiscito, um referendo, para que a população diga quais são os pontos principais da reforma política. Deputado Ângelo Albino, talvez a senhora veja, isso é uma grande besteira, na minha opinião. A reforma política, deputado Padre Pedro, ela tem que ser feita, mas ela não é a reforma das reformas, e ela não é a reforma, não é a prioridade nesse momento do Brasil. Porque a reforma política vai mudar a nossa vida, a vida da classe política. Aliás, se tivermos financiamento público de campanha, nós vamos aumentar um pouquinho mais ainda o custo do Brasil. Ela é importante. Acho que a coincidência dos mandatos, o fim da reeleição, mas não precisa necessariamente ser feita agora, já. Nós não devemos concentrar todas as nossas forças, as nossas energias, deputado Silvio, na reforma política. Nós temos que fazer, deputado Nilson Gonçalves, as reformas que mudem a vida das pessoas. E a reforma política não muda a vida das pessoas. Não vai ter impacto nenhum na vida de nenhum trabalhador e de nenhum agricultor de Santa Catarina do Brasil. Aliás, se tiver, vai ser um impacto negativo. Nós temos que fazer a reforma que mude a vida das pessoas, que melhore a vida das pessoas. E quais são as reformas, deputado Sopelza? Nós temos que mexer, e aí eu escrevi no Jornal Notícia, no Pacto Federativo. Daqui a pouco os prefeitos vão, talvez esteja falando aqui um absurdo para esse momento, vão devolver a chave dos seus municípios, não sei para quem, porque estão falidos. Não conseguem mais tocar as suas prefeituras e atender às necessidades básicas da população. Ora, se a maior cidade de Joinville, o prefeito Udo, que é um prefeito competente, que está fazendo um bom trabalho, anuncia na imprensa que não tem dinheiro, que não tem arrecadação. Imagine Faxinal dos Guedes, imagine Monte Castelo, deputado Silvio, ou Barra do Sul, ou Araquari. Os municípios brasileiros faliram, estão falidos. Por quê? Porque
nós estamos mandando para Brasília. Nós arrecadamos, nós pagamos impostos. Nós, não só os empresários, nós trabalhadores, todos nós. 40% daquilo que nós produzimos, nós pagamos para os entes públicos. É um absurdo, é a maior carga tributária do mundo. Mas se o dinheiro ficasse nos municípios, no Estado, e principalmente nos municípios, porque é nos municípios que acontece a nossa vida, tudo bem. Se nós tivéssemos saúde de qualidade, segurança de qualidade, educação de qualidade, enfim, tudo bem. Mas nós estamos mandando para Brasília aproximadamente 70% do bolo da arrecadação, deputado Silvio. O dinheiro vai embora e não volta mais. Volta em forma de migalhas, muitas vezes, para as prefeituras e para o Estado. 70% vai para Brasília e 30% fica no Estado dos municípios. Isso é um absurdo. Nos países desenvolvidos, deputado Nilson Gonçalves, é o inverso. A maior fatia do bolo fica nos municípios. Inclusive, nos países desenvolvidos, a segurança pública é de responsabilidade dos municípios. Por que isso? Por que tem que ser dos municípios? Porque quando a gestão é feita pelo município, funciona melhor, com mais racionalidade, com mais eficiência. Porque você pode ir na Câmara de Vereadores, reclamar, você encontra com o prefeito na esquina da sua cidade, você sabe o endereço do prefeito. E Brasília, nós não sabemos nem o endereço, o povo não conhece, não sabe, não chega, não consegue cobrar e não consegue influenciar no dia a dia da nossa capital federal. Então eu tenho dito, reforma política é necessária, mas não é a prioridade das prioridades. Nós temos o Pacto Federativo, nós temos a reforma tributária, nós temos a reforma do Judiciário, que é muito lento, porque não é justo e não é racional que um processo tramite durante 10, 15, 20 anos, e nós temos que mudar a nossa legislação para que os bandidos desse país sejam efetivamente presos e fiquem na cadeia, porque nesse país pouca gente vai para a cadeia. Normalmente os jovens, os pobres e negros. Pois não, deputado Ângelo Albino? Senhor deputado, de fato não concordo com várias coisas que Vossa Excelência mencionou, mas reconheço em Vossa Excelência quando adversário que muitas vezes nós confluímos em opinião, um adversário muito leal. E nesse sentido queria registrar na presença dos trabalhadores aqui da FETAESC, que foi de Vossa Excelência, no âmbito da Comissão de Finanças, o empenho para que não se aprovasse exclusividade de filiação àquelas cooperativas e que convenceu o meu voto, inclusive. Portanto, queria dizer aqui de público, ao par das nossas divergências, que muitas vezes acontece, que Vossa Excelência foi uma das pessoas também, junto com os parlamentares, que lutou para que aquela exclusividade prevista não prevalecesse e hoje nós pudéssemos votar pela liberdade de associação e que Vossa Excelência assim me convenceu na comissão. Obrigado, deputado Ângelo Albino. A senhora me lembrou desse assunto. Eu quero aqui, então, fazer 2 registros. Obrigado, deputado Ângelo Albino. Nós temos também algumas divergências, mas nós temos muitas convergências e temos dado a nossa contribuição. Primeiro, eu quero ouvir o deputado Sopelso reconhecer aqui que o senhor, tem outros parlamentares, mas que o senhor é o grande baluarte, o grande defensor, o grande articulador do cooperativismo de Santa Catarina. E o cooperativismo é uma alavanca adicional na nossa economia. Nós temos estudiosos que até afirmam que o cooperativismo é a terceira via em termos econômicos. Nós temos o capitalismo, socialismo e cooperativismo, e eu acho que é a via principal. Cooperativismo em todas as áreas de produção, de trabalho, financeira, enfim. A ideia do cooperativismo se espalhou e se consolidou no Brasil inteiro, sobretudo iniciando no sul do Brasil. E Santa Catarina é muito forte, e o senhor, deputado Sopelsa, é o grande defensor, com apoio de outros deputados, mas o senhor é o grande defensor do cooperativismo do nosso estado. E a deputada Ângelo Albino aqui foi gentil comigo, mas nós tivemos num evento, e outros deputados pensam dessa forma. Nós entendemos que o projeto de lei deveria e deverá ser aprovado, exatamente estendendo os benefícios a todas as cooperativas,
do Estado de Santa Catarina, principalmente as pequenas, de economia familiar, porque não é justo que você faça uma lei e que não dê o benefício àquelas que não são associadas ao SESC, por exemplo, ou à ACB. Então, essa é a minha tese, respeito os pontos divergentes, o deputado Angelo Albino também pensa assim, mas um número imenso de deputados pensam dessa forma, porque nós temos, o parlamento é concedente, e o parlamento jamais poderá e jamais vai aprovar uma lei excludente, que exclua pequenas cooperativas do Estado de Santa Catarina. Portanto, vocês são bem-vindos e vocês certamente vão sair hoje aqui do Parlamento Catarinense satisfeitos com a votação desse plenário. Parabéns a vocês, cooperativistas e agricultores.